Mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos refletir um pouco na Escritura e nós vamos ler nessa tarde, 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler o capítulo 3 completo, porém, não irei explicar todo. Eu vou ler completo para que nós tenhamos uma visão panorâmica do capítulo completo. E acredito que todos já encontraram. Diz assim: porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábua de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais ascenderá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que põe um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os corações deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Que o Espírito Santo nos direcione na meditação dessa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, como já falei no início, eu não vou tratar versículo por versículo, vamos dizer assim, uma pregação expositiva do texto, mas quero destacar alguns pontos dessa passagem aqui e contextualizar a época a qual nós estamos vivendo. E quando nós lemos aqui, ou primeiramente, a introdução da questão carta aos Coríntios, nós vemos o Espírito Santo numa preocupação de correção para a igreja que estava em Corinto, e nós vemos diante dessa passagem algumas afirmações que nos dias atuais é bastante distorcido para poder apoiar ou satisfazer algo
que estejam do agrado do homem. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós temos que colocar de lado o nosso ego, a nossa carnal compreensão, e tentar compreender o que diz a Bíblia, lendo ela e comparando e considerando ela com todo o restante da Bíblia. E quando nós lemos a Escritura, nós temos que saber qual é o período que está encaixado aquela passagem e qual é o período em qual o leitor está lendo. Primeiro, qual é o período em que foi escrito, em qual contexto foi escrito, quando o escritor estava escrevendo. Em segundo lugar, temos que saber, ou o leitor que está lendo tem que saber em qual período está vivendo. Nós temos na Bíblia duas divisões, nós conhecemos a Bíblia como 66 livros, começando de Gênesis até Apocalipse. Eu acho que não há necessidade de eu citar os 66 livros, mas 66 livros, de Gênesis até Apocalipse, dividido em várias partes. E temos 39 no Antigo Testamento e temos 27 no Novo Testamento. O Antigo Testamento é conhecido como Velho Testamentário, isto é, Antiga Aliança. E no Novo Testamento, dos 27, o tradicionalmente conhecido, é um neotestamentário, vamos dizer assim, o Novo Testamento, Nova Aliança. Por que eu falei conhecido, assim, tradicionalmente? Porque o testamento ele tem força, tem validade quando o testador morre. E Hebreus 9, 15 e 14 encontramos isto. Falei o contrário, mas é 14 e 15. Se leu 15, leu 14, leu 14 e o 15, vai entender a mesma coisa. Inclusive lendo Hebreus completo. Então, quando nós lemos aqui, abrimos a Bíblia em 2 Coríntios, nós entendemos que essa carta aos Coríntios está no período neotestamentário. Mas o escritor está escrevendo para pessoas que parece que estão em algo transitório entre judaísmo e igreja. E não é de se admirar. Quando era pregado o Evangelho, com certeza havia gregos e havia judeus. Então, havia os judeus que faziam a migração do judaísmo para a igreja e havia os gregos que saíam das filosofias dos gregos romanos para a igreja. Então, havia um misticismo, uma mistura entre aqueles povos que se iam agregando às igrejas locais daquele período neotestamentário. E quando nós vamos perceber na Antiga Aliança, neotestamentária, dos 39 livros, nós vamos ver uma religião, uma religiosidade baseada no tocável, no tangível, no visível. Vou arriscar aqui que 85% da Antiga Aliança, quando se tratava do judaísmo, era coisas físicas. Então, botando por baixo, pode ser um 95 ou mais, tudo era físico. Tudo era físico. Sacrifício, físico. Lugar de adoração, físico. Tinha a rodinha onde tinha um lugar de adoração. Tinha um quadradinho da adoração. Então o povo tinha que ir àquele quadrado, tinha que ir àquele local e adorar. E levar coisas físicas para poder apresentar. Tudo físico. Na maioria, vamos dizer assim, majoritariamente falando, no Antigo Testamento era essa a questão. E quando Paulo, que era um veterano no judaísmo, ele pega ou escuta algumas pessoas falando o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto, a família de Cloé começa a avisar para eles, do capítulo 1, capítulo 3 de 1 Coríntios, que começou a haver divisões, como bem os irmãos já sabem desse contexto, dessa passagem, e começou a haver divisões, a haver contendas e problemas na igreja de Corinto. Acredito que não tinha só gregos, não tinha só gentílico, mas tinha judeus. Judeus tentando reviver o judaísmo, ou coisa do tipo assim, porque se não houvesse judeus, não havia necessidade de Paulo escrever uma segunda carta, falando de Moisés e da lei judaica, falando das pedras físicas e falando do coração do homem. Então, dá para se entender na segunda carta aqui, ou ali na igreja de Corinto, que havia judeus. Provavelmente que havia judeus, que o capítulo 14, quando ele vai tratar da questão do dom de línguas e da interpretação, que é um dom também, ele vai dizer que a línguas estranhas era um sinal para os judeus. E
havia muitas línguas estranhas ali em Corinto, e com certeza havia judeus assentados na hora da reunião. Ou passava um judeu e entrava e via a língua idiomática, algo que eles entendiam, que servia de sinal para os fiéis. Porque se algo não é entendido, como é que serve de sinal? Então, nós vemos aqui, ele escreve sobre a questão de carta e recomendação. Já que eu não quero entrar em detalhes completos do capítulo 13 de 2 Coríntios, porque levaria muito tempo, se eu fosse fazer uma exposição, capítulo por versículo. Mas, o que eu quero dizer aqui, por cima, que Paulo ele fala que naquele tempo havia muitas pessoas tentando falsificar a palavra. No contexto para trás ele vai dizer que nós não somos como falsificadores da palavra de Deus, mas nós falamos com convicção. E vocês são testemunha, povo de Corinto. Quando eu vou para vocês aí, não preciso levar uma carta, parafraseando as palavras do irmão Paulo, não preciso levar uma carta para vocês. Vocês é a minha carta. Até o capítulo 9, versículo 1 do livro de 1 Coríntios, ele fala que os Corintos era a marca do apostolado dele. Parece que Paulo tinha que se apresentar para eles. Olha, eu tenho que dar aqui uma carta para vocês aqui, porque vocês não estão mais me conhecendo. Aí Paulo ele começa a dizer da questão do testemunho do povo de Corinto, que vocês também devem ser uma carta lida, para conhecer, todo mundo conhecer vocês, uma carta de Cristo. E aqui ele começa a dizer, vós sois a nossa carta. Esse termo nossa carta inclui a autoridade apostólica dos irmãos do primeiro século, escrita em nossos corações. O que vocês fazem, povo de Corinto? Vocês estão aqui em nossos corações. Conhecida e lida por todos os homens, ou seja, nós poderemos trazer para o tempo atual essa passagem, porque essa passagem, por mais que estava dentro de algo transitório, de pessoas, falando com pessoas provavelmente que conheciam o judaísmo, mas está falando para a igreja dentro do contexto neotestamentário, a qual nós pode trazer para hoje aqui, no século 21, porque nós estamos não vindo do judaísmo, mas já aprendemos alguma coisa do judaísmo. E nós estamos reunidos como igreja. E a carta foi escrita para a igreja, dentro do contexto neotestamentário, a qual nós estamos aqui vivendo. E aqui ele continua dizendo, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábua de carne de coração. O que quer dizer isso? Agora que ele cita a questão da tábua de pedra. As tábuas de pedra, para quem não sabe, eu acredito que todos nós sabemos que é os mandamentos, o decátulo dos 10 mandamentos, né? Escrito lá no monte, como está aqui no livro de Êxodo. Tem Êxodo, está aqui o capítulo 30 ao 34, nós vamos ver o desenrolado dessas tábuas que foi escrita. Nós vemos, está aqui, 31 diz, capítulo 31, versículo 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar, deu o quê? As tábuas. No monte, as 2 tábuas do testemunho. Agora nós conseguimos entender mais ainda, 2 Coríntios capítulo 3. Porque ele está falando de testemunho. Carta lida por todo mundo. E as tábuas do judaísmo, as tábuas que tinham mandamento, era conhecido como tábua do testemunho. Então seria essas tábuas do testemunho. Né? Não trazendo o mandamento em si, mas vivendo o mandamento. Vivendo aquilo que estava ordenado para ser vivido. Aqui diz, tábua de pedra, escrito pelo dedo de Deus. Aí quando nós pegamos aqui, 2 Coríntios, capítulo 3, que diz assim, mas na tábua de coração, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Nós podemos fazer aqui uma alusão, porque a primeira tábua foi escrita pelo dedo de Deus, depois Moisés quebra. Aí Deus fala, agora você escreve. A primeira poderia fazer referência à nova aliança, que seria escrita em nossos corações por Deus, e não pelo homem. E quando Moisés escreve com sua própria força, lavra a pedra e escreve, já estava tipificando a antiga aliança.
que seria algo físico, apresentado fisicamente pelo homem, uma religião humana e terrena. A religião judaica é humana e terrena, uma tentação de ligação do ser humano com Deus. Por isso carregava um aparato totalmente físico, materialista, para poder apresentar ao Deus invisível. E quando nós pegamos aqui o versículo 4, e é por Cristo que temos tal confiança. Ou seja, tudo que Paulo falou, do versículo 1 até o versículo 4 de 2 Coríntios, ele está dizendo que tudo é por meio de Cristo. Por que por meio de Cristo? Porque desde a antiga aliança até a nova aliança, apontava só para um objetivo: o Cristo, o Messias, que em hebraico é Mashiach, lá nessa cidade, eu falar assim, mas o Messias, tudo apontava para ele. Quando aparecia um rei, aquele rei era pego como uma alusão a Cristo, como o rei Ciro. O livro de Isaías tem alusão a um rei que nasceria de uma moça. No contexto fala de um rei, mas a aplicação profética aplica para o Messias, o Senhor Jesus, que nasceria de uma virgem. Como é que o rei Ciro seria para ele essa profecia? Alguns dizem que não era para o Messias, mas era para o Messias. Tem muitas profecias no Antigo Testamento que pegam uma pessoa que ia nascer ali e tipifica Cristo, o Messias, o ungido do Senhor. E é aquele, o versículo 5, ele diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento. O termo Novo Testamento significa nova aliança, novo pacto, novo ciclo. Esse pacto, essa aliança, porque essa aliança haver os dois lados, ou seja, um homem ou mulher, ou sobre se ser matrimônio, um negócio, tem que ter dois, porque não tem como fazer aliança comigo mesmo. Eu vou fazer um negócio comigo mesmo, vou assinar um papel para mim mesmo, não tem condição. Então, quando se fala de aliança na Bíblia, fala de ambos os lados. Então, quando nós vemos aqui, o qual nos fez capaz de ser ministro do Novo Testamento, isto é, o novo pacto, a nova aliança, era de Deus, desde o Antigo Testamento, com o homem. Era um homem buscando Deus, a qual Deus falou através de seus profetas, até chegar a nova aliança, que cumpriu-se, eu vejo como se fosse um funil, cumpriu-se restritamente no Senhor Jesus, a qual estabeleceu uma aliança perfeita, eterna, entre o homem e Deus. As outras, ou seja, a outra aliança, alguns chegam a dizer que tem várias alianças, não, engloba uma aliança só. As outras são pactos temporários, feitos como da questão patriarca de Abraão, mas existe duas alianças, Velho Testamento e Novo Testamento, na questão do homem para com Deus. No Antigo Testamento, a velha aliança, como já falei, caracterizada por coisas físicas, paredes, chão, tudo sagrado, tudo caracterizado, tudo isso. Mas tudo tem um simbolismo apontando para Cristo. Você pode prestar atenção. Tudo. Desde o começo do tabernáculo, desde o começo da construção da primeira estaca enfiada no solo de Canaã, apontava para o Senhor Jesus. A estaca, os pregos, tudo apontava para o Senhor Jesus. Os vasos, o sacrifício dos animais, apontavam também para uma pessoa, que era o Senhor Jesus Cristo, e tudo foi se cumprindo em Cristo. E Paulo foi feito ministro, intermediário, no sentido de começo da nova aliança. Paulo, como apóstolo, entre outros irmãos, com essa função apostólica, e entre outros irmãos, que tinha a função de trazer a mensagem, porque não tinha a Bíblia, os profetas. A igreja começou ali, naqueles alicerces. Como diz no livro de Efésios, capítulo 2, e o versículo 20. Vou começar do versículo 16. Só para vocês verem, meus irmãos, que começou apontando para Cristo. E de Cristo começou uma nova aliança a partir da cruz. Não nos enganamos de pensar que a aliança começou
quando Jesus nasceu. Jesus nasceu, quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, a aliança antiga ainda estava em vigor. O pai ainda estava tratando com os filhos israelitas. Mas o pai ia mandar o filho unigênito, perfeito, para começar uma nova aliança. Que não seria mais estabelecido com uma nação, mas com todos os seres humanos. Aqueles que quisessem entrar nessa aliança. O versículo 16 diz: e pela cruz, ou seja, chegou até Cristo, reconciliou ambos com Deus um só corpo, matando com eles a inimizade entre judeus e gentílicos, entre a nação santa e as demais nações são pagãs e imundas. Eles imaginavam assim. Mas Cristo cumpriu o que era prometido e daí em diante fez um corpo. Esse corpo pode ser caracterizado, chamado, como é chamado no livro de Efésios, em Colossenses, em 1 Coríntios, chamado de igreja. Um corpo, simbolizado também como um pão. Capítulo 10 de 1 Coríntios. E aqui diz, versículo 17. E vindo ele, evangelizou a paz. Então, tudo aquilo que na antiga aliança foi prometido, vindo Cristo, ele evangelizou. A palavra evangelizou ou evangelizar vem de evangelho, vem de anunciar boa notícia, de ensino. Então, Cristo veio e fez o quê? E evangelizou, trouxe a paz entre esses dois grupos. E vós que estáis longe, e os que estavam perto, ou seja, aqueles que eram judeus, que estavam perto, e os que estavam longe, se uniram em um só corpo. Porque por ele, de novo, por Cristo, nós acabamos de ler, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, e por Cristo, e é por Cristo, e aqui de novo, e por ele, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Então já não é na questão física, de etnia, raciais, não existe mais separação. Pode entrar um judeu aqui e sentar. Se ele crê, ele é salvo e ele faz parte do corpo de Cristo. E como eu acredito, como Paulo escreveu aqui, em Corinto havia judeus. Judeus. Assentados na reunião da igreja local. Começou alguns problemas. Alguns problemas em Corinto, muitos problemas. E um dos problemas, daqui a pouco eu chego. E quero ser bem específico e rápido. Mas aqui diz: assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados. Chegou o doutor falando sobre a questão, Paulo falando de ser ministro do Novo Testamento. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Estava incluído Paulo. Se existe outro apóstolo no dia de hoje, não é apóstolo, é impostor. E dos profetas, de que Jesus Cristo, lembra que sempre aponta para Cristo? Ele é a principal pedra da esquina. Ou seja, o edifício velho testamentário, no sentido espiritual, por mais que não houvesse tanta coisa espiritual no Antigo Testamento, todo o edifício espiritual apontava para um canto do edifício, que era o Senhor Jesus Cristo, que a partir daquele canto ia ser edificado a sua igreja, aquela velha casa, e ficar um pouco abandonada, como agora está Israel. Quando nós voltamos aqui, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento. Quando se diz assim, não da letra, está referindo também à questão judaica. Por mais que, infelizmente, esse texto aqui, quando fala, no versículo, a última parte, a penúltima e a última, porque a letra mata e o espírito vivifica. Eu já ouvi tantas pessoas tentando barrar, Daniel Duarte, tentando barrar alguns estudos que eu dou, tentando barrar alguns ensinamentozinhos básicos, algumas coisinhas, para chamar a atenção, né? Para despertar, para se desperta. As pessoas dizem, Daniel, cuidado com a letra mata. Ou seja, não pode fazer estudo. É abrir o pregô. Não pode estudar nada, não pode ler livro porque a letra mata. Quantas vezes não vi isto, tanto em postagem no Facebook, como também no WhatsApp, e até pessoalmente, a pessoa já chegou a falar para mim assim, não lembro mais, mas chegou, Daniel, a letra mata, cuidado, tem que ser espiritual. Ou seja, espiritual sem Bíblia não passa de um fantoche ser enganado pelos religiosos.
como eram aquelas pobres viúvas, capítulo 23 do livro de Mateus. Os fariseus, conhecedores da letra, está aqui, ó, conhecedores da letra, pegavam, faziam longas orações e exploravam as viúvas, pegando dinheiro. No lugar deles pegar e repartir, ajudar as viúvas, os órfãos, eles estavam explorando. Aí quando se diz aqui que a letra mata e o Espírito vivifica, que tipo de letra? Paulo está falando do Novo Testamento e do Antigo. Só que ele não usa o termo antigo, ele usa letra. Só apenas isto, letra. O que é letra? A letra era o que estava gravado nas tábuas de pedras, física. Quando se fala aqui, mas do Espírito, fala de uma nova aliança que não é baseada em algo materialista, como na questão litúrgica de templo, na coisa litúrgica de sinagoga, bem ajeitada, porque se não tiver não tem como adorar. Mais ministro do Espírito, porque a letra mata. O que é que matava na lei? Que fala da lei, a lei matava. Capítulo 8 do livro de João, pegaram a mulher suspeita, falo suspeita assim, porque não trouxeram o homem, o certo traiu dois e matar apedrejado. Trouxeram só a mulher, para matar apedrejado. Quantas pessoas não morreram na antiga aliança? Homossexual, adúlteros, e muitas coisas. Qualquer rinha, pedra, matava. Porque a letra da que estava na lei, tinha 600 e tantas leis, lá em Israel, 600 e tantas leis, e ainda tinha 10 mandamentos. 613. 613, Ainda tinha esse tanto de lei. Então apontava para algo que ia matar. Então a letra matava. E o Espírito vivifica, ou seja, trazia vida espiritual. O versículo 7 diz, a última parte, é bem provável que fala da questão Moisés e Israel. Se o ministério da morte, gravado com letra em pedras, tá vendo? Em letras em pedra. Não está falando que a letra mata no sentido de ler a Bíblia, ou estudar. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, mas por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Essa palavra transitória é bem importante nós salientar de uma forma bem específica. Transitória é algo que passa, né? Pois é, quando nós pegamos Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver um momento transitório. Muitas pessoas citou o versículo do livro de Mateus, tentando provar coisa e tal. Bem, temos a Bíblia e tem momentos na história que é transitório. Então, há uma migração da antiga aliança, nos evangelhos, para a nova aliança. Até no livro de Atos dos Apóstolos. Há algumas coisas que é transitória. Havia os encaixes. O capítulo 15, versículo 1 a seguir de Atos dos Apóstolos, tinha irmãos na igreja que queriam circuncidar os varões para poder ser salvos, senão não se salvavam. Olha que coisa. Por que tinha isso aí? Porque o livro de Atos mostra momentos também transitórios. Migração, pulando da lei, do Velho Testamentário para o Novo Testamentário. E ainda quem fez um voto, raspou a cabeça, Paulo. Raspou a cabeça, fez um voto, raspou a cabeça e foi no templo adorar, junto com os outros irmãos adorar. Já crendo e conhecendo a verdade, mas era um momento transitório, encaixando as peças. Então, quando nós lemos a Bíblia, vamos encontrar momentos transitórios. Mas quando nós chegamos nas cartas e epístolas, nós encontramos momentos fixos. Às vezes, como agora no caso, encontramos algumas questões tocando na lei mosaica, porque na igreja havia alguns irmãos que ainda estavam no judaísmo. Inclusive, carta aos Gálatas. É uma carta, vamos dizer, a carta magna, combatendo, vamos dizer assim, alguns irmãos que estavam voltando, se essa eu posso chamar irmãos esses tais, pervertendo o que Paulo falava. Paulo fala uma coisa, fala outra, e Paulo escreveu a carta. Está vendo que foi difícil? Período de 100 anos depois de Cristo ainda foi muito difícil. Eu quero dizer para vocês que hoje também não é fácil. Existem muitas pessoas que querem judaizar ainda a igreja. Não tem jeito, irmão Walterlândia, irmão Francisco. Está complicado. Mas graças a Deus,
Hoje nós temos a nova aliança, o ministério do Espírito, através da palavra. Mas é bem complicado. Agora, outra questão, que eu também quero salientar nesse texto, como eu falei, não vou ler todo, explicando todo, a questão, aqui no versículo 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre o coração deles, mas quando se converter, o versículo 16, mas quando se converter ao Senhor, então o véu se tirará. Esse versículo é usado, no versículo 16, parece brincadeira, né? Mas é usado pelas pessoas que odeiam a cobertura por parte das irmãs. Esse está então deveria cobrir a cabeça quando estava nas denominações dele. Não são igreja mesmo. Eles usam esse versículo falando, então quando você se converter, as irmãs vão tirar o véu. Isola apenas um texto. Tem nada a ver. Mas você já ouviu? Já ou não já? Já ouvi. Já. Aqui, quando se converter ao Senhor, então o véu se tirará. Então quando nós lemos o contexto. Quando chega aqui, não tem mais nem graça a explicação da questão do que é o véu que ele está falando aqui. Mas para alguns que pegar só um texto, se você pegar só um texto, seja da Bíblia ou de qualquer outro livro, você pode distorcer o que o autor escreveu. Você sabia que se eu pegar um texto da Bíblia aqui e ler só apenas um versículo, eu posso dizer para vocês que aqueles que morrerem no Senhor Jesus estão perdidos? Mas, irmão Daniel, que heresia grande é essa, rapaz? Sim, mas se eu pegar só um versículo, eu vou ter como provar essa heresia. Mas tem como provar? Tem como provar. Aqueles que morrerem em Jesus estão perdidos. Mas, meu Deus, morreu em Jesus, está perdido, e os que morreram sem Jesus vão para onde? Mas tem como provar. Um versículo, você faz uma grande heresia, como eu acabei de fazer aqui. Mas, algumas páginas, vocês vão ver. Ó. Capítulo 15... e o versículo 18. Na linguagem de hoje, aí que fica bem à vontade essa parte aí. Leia, irmão Francisco. Oi, irmão. Capítulo 15, 16, ou 18 de 1 Coríntios. Não lê os outros versículos não, senão vocês não descobriram. A heresia cai por terra. Até mesmo que esse véu aqui que é falado no capítulo aqui, ele vem como conhecimento, não como o véu que cobre a cabeça, né? No capítulo 15. Ele é mais um... Leia, irmão Francisco. Também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Pronto, para aí. Olha aí. Se você ler só esse versículo aqui, vocês vão deduzir, não, irmão Francisco 2, que, tem que falar por um número, que aqueles que morreram de Jesus estão perdidos. Se você tirar do contexto, irmão Francisco? Número 1. Então, não fica complicado. Complicado, não, Talento. Os que morreram em Jesus estão perdidos. Um dia eu li para uma pessoa, aí eu fechei a Bíblia, né? Aí ficou preocupado. Coçava a cabeça, virava para o canto, irmão Daniel, me explica. Só sai daqui quando me explicar. Eu disse, agora eu quero ver. Porque está claro no que você lê. Depois eu volto para cá. Quando você vai para o livro de Salmos, o capítulo... Estou mostrando para vocês o perigo de isolar texto. Um texto para dizer, admitir uma doutrina. Capítulo 14 do livro de Salmos, diz assim, lê aí, irmão Walter Lang, capítulo 14, versículo 1 de Salmos. Vamos isolar outro texto para você ver como é que fica complicado. Eu acredito assim, que o texto, seu contexto, é uma cabeça sem corpo. Sempre eu gosto de dizer essa frase. 14, 1. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Pronto, agora, se nós parar por aí, e se nós tirar o nécio e ler só assim, ó, não há Deus, não existe Deus, nós poderíamos fazer uma doutrina aqui em cima, dizer que Deus não existe. O que nós estamos fazendo aqui então, se Deus não existe? Não é complicado? Mas, se nós lermos o texto completo, vamos ver que quem falou isso aí foi um louco. A palavra nécio significa louco. Você vai acreditar num louco? Aí vai ver o contexto, que o cara que estava, o rapaz aqui, o cidadão aqui, estava tão louco da cabeça, que ele estava falando besteira. Não era que a Bíblia está dizendo, mas o Nécio disse. Então você tem que ver o contexto, quem falou, né? E se nós ler outro versículo aqui, para você ver aqui, ó, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. E
o versículo... Aí a pessoa diz assim, ó, você é filho de Deus? A pessoa, sou filho de Deus. Agora o irmão Valtelano lê. Eu vou perguntar, irmão é filho de Deus? Sim. Aí o irmão lê aí. 4? Capítulo 4, versículo 6. 4, 6. E disse-me, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Pronto. Aí se você chegar para uma pessoa que está pulando uma ponte, cara, você é filho de Deus, sou filho de Deus, não estou passando nenhum problema. Aí você, vamos embora aqui, lê esse versículo. Aí empurrou o cabo. Empurrou o cabo para baixo. Não, Francisco? Empurrou. Mas não sabe quem que falou aqui, foi o Satanás que falou. Aí entendeu como é que é o negócio? Abrir a Bíblia, nem pensar, né, irmão? Abrir a Bíblia do versículo do dia, pula daí. É complicado, irmãos. Então, eu estou mostrando para vocês aqui o perigo de você ler um versículo da Bíblia e isolar. Isso as denominações fazem todo dia. Bate na mesma tecla, os povos, amém, glória a Deus. E está lá, o rebanho de pessoas desce pro abismo, pro buraco. É isso que acontece. Quando não repara direito quem falou, porque está escrito ali. No contexto aqui, já todo mundo que nós já sabemos. Né? Sabemos que foi Satanás que falou, distorcendo a Bíblia. Salmo 91, está distorcendo ainda. Para poder testar o Senhor Jesus. Esse é o contexto. Agora, vamos voltar para o capítulo 15 de 1 Coríntios. E explicar aqui, pessoal. Os que morreram em Cristo estão perdidos. Capítulo 15 e versículo 18. Eu estou só dando exemplo de alguns versículos, viu? Existem outros versículos, outros capítulos, que se isolados, tornam uma arma perigosa. Tanto para heresia, como ser para manipulado pelos falsos pastores intitulados e falsos líderes, que levam massas de massas guiando-os ao abismo. O capítulo 15, completo, meus amados irmãos, completo, quando nós lemos, nós vamos perceber, 1 Coríntios, vamos perceber Paulo tratando da questão da ressurreição. E simplesmente isto. Alguns dos coríntios estavam corrompidos e não acreditavam na ressurreição. Parece que é assim que Paulo está tratando. Aí Paulo fala, olha, se Jesus não ressuscitou, nossa pregação é em vão. Nós vamos ver isso no versículo 12 a seguir, o 14. E se Cristo não ressuscitou, logo a vossa fé, a nossa pregação e a fé de vocês são tudo vã. Aí Paulo lá na frente acrescenta, e também os que morreram em Jesus estão perdidos. Paulo está contando uma história, falando, dando ênfase à questão que eles estavam falando lá. Está entendendo como é o negócio? Aí quando nós lemos mais para frente, Paulo vai falar, mas Cristo ressuscitou. Então, os que morreram em Cristo não estão perdidos. Olha como é interessante ver o contexto completo. Né? Agora sim, voltando com a mente assim, quando nós vamos para o capítulo 3, 2 Coríntios, e quando nós lemos a questão do véu, aí já tem outra visão. Já que nós já lemos o texto completo. Mas quando se converterem, o Senhor, então o véu se tirará. Então o contexto está falando do véu físico de Moisés, que Paulo está dando a ilustração de algo espiritual aos judeus. Veja que ele está falando aqui no versículo 14, mas seus sentidos judeus, aqui não é para o gentílico, os judeus foram endurecidos. Vocês sabem que, aqui onde diz aqui, porque até hoje, naquele momento que Paulo está escrevendo, o mesmo véu, agora ele aqui está usando um termo simbólico. Óbvio que não era o mesmo véu que estava na cabeça de Moisés, porque não é a durada daquele tanto tempo. Do tempo de Moisés para o povo do tempo de Paulo. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Você sabe que todos os sábados havia leituras na sinagoga da Torá. As crianças de 7 anos tinham que saber muitas coisas do Torá. Tinham que saber muitas coisas dos judeus. Mas eles liam e era tampado na questão de Cristo. Ele não viu o Messias. Então, aquilo simbolizava um véu que tampava a vista. Assim como de Moisés tampava a vista de Moisés, foi tampado o coração dos judeus. O sentido. Isso, dos judeus para não entender. O conhecimento deles não estava. Não estava. Quando nós vemos o versículo 17, diz, ora, o Senhor é Espírito. Então aqui há um contraste entre a nova aliança e a antiga aliança. Entre algo físico e algo espiritual. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
Mas todos nós, com a cara descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor, no sentido coletivo da igreja. Nós não temos um véu de incredulidade em nossos corações. Nós cremos no Salvador. Nós resplandecemos o brilho como noiva do Salvador. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então nós vemos aqui, nesse capítulo, algo que remontava a algo físico da Antiga Aliança e do Novo Testamento, algo espiritual. Porém, eu quero ler um versículo da Bíblia aqui, para tratar e para encerrar o assunto aqui. Livro de Hebreus, capítulo 9. Capítulo 9 aos Hebreus, e o versículo 1. Por que esse versículo de Hebreus, capítulo de Hebreus, vai se encaixar no que eu estou falando aqui agora? Porque Paulo está tratando lá em Corinto algo transitório para pessoas migrantes, talvez do judaísmo, porque Paulo não ia tratar desse assunto com pessoas que não conheciam o judaísmo. Não tinha nenhum significado, então Paulo trata sobre essa questão. E dá até um exemplo para aqueles irmãos lá em Corinto. Agora, quando nós lemos Hebreus capítulo 9, ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino. Sabe o que está falando aqui? O primeiro que é o primeiro? O primeiro que é o Antigo Testamento. Naquele tempo lá tinha ordenança de culto divino. E um santuário terrestre. Ou seja, tudo era terrestre. Tudo era direcionado em torno de coisas físicas. Tinha que ter para poder se tocar. Ver, se ajoelhar, beijar a arca, esse aquilo, carregar a arca para cá, para acolá. Os milagres, né? Porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro é que ele vai dizer as características de todo o processo sobre o culto divino. Aí, por que, como eu acabei de falar, por que havia aquelas características tudo, aqueles mobílios? O versículo 9 diz que é alegoria, uma figura para o tempo presente. O autor aos Hebreus aqui já estava bem avançado na questão transitória, já tinha passado, aqui é a nova aliança. Ele já falou, é o tempo presente, aquilo tudo era simbolizado para isso. Capítulo 10 agora, e versículo 1. Porque tendo a lei, o termo lei nem sempre se aplica aos 10 mandamentos, viu? A lei pode se aplicar aos 5 primeiros livros, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, conhecido como Torá, ou Pentateuco. Então, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, então era uma sombra e não uma imagem exata, vai dizer aqui. Então, vendo aqui essa questão que havia na Antiga Aliança, a irmã já falou muito da questão que na Antiga Aliança havia coisa física. Existe, a pergunta é, dentro do que já foi exposto, existe hoje, estamos no tempo presente, como usou Hebreus, no tempo presente, 2021, existe algo físico para a igreja dentro do Novo Testamento, na Nova Aliança? Sim. Porque eu já vi grupo de pessoas dizendo que hoje tudo é espiritual. Havia um cidadão falando para mim que nem a Bíblia deveria nós ler, pegar na Bíblia, porque a Bíblia é física. Tudo é espiritual. Eu já vi. Um cidadão que não vai nem mencionar o nome aqui, eu tenho ele num grupo lá, que é tudo espiritual. Mas ele cita a Bíblia, eu não sei porquê. Devia não citar. Né? Tá tudo espiritual, agora ninguém cita nada, então fecha os olhos já era. É complicado. E aí, ele falou que tudo é espiritual, é graça. Tudo é graça. Ele até falou sobre a questão de casamento, não existia mais casamento, porque tudo é graça. Tudo é espiritual. Tem pessoas que é contra o casamento em cartório, porque é espiritual, isso é coisa humana. É Deus que casa e acabou-se. Nesse caso, o rapaz lá está casado, né? É complicado. Então, tudo espiritual. Epa aí. É como existe, eu gosto de salientar muito para muitas pessoas. Já faz alguns anos que eu tenho entrada em debate, né? Não é de hoje, que eu tenho conversado com vários tipos de pessoas. Alguns cabelos brancos aqui aparecendo, né? Até na base tá aparecendo uns cabelinhos brancos, mas eu sei por que é. De pessoas
de pessoas à questão do extremo. Há um perigo muito grande sobre a questão do extremismo. Algo que se leva ao extremo. Quando não é 8, é 80. Quando não é 0, é 100. Ou seja, se no Antigo Testamento era tudo físico, então no Novo Testamento tudo é espiritual. Mas temos que entender que no Antigo Testamento nem tudo era físico, não. Havia a manifestação de Deus, algo metafísico, ou seja, acima da física. O mar se abriu. Quem abriu o mar? Foi Moisés com um pedaço de pau batendo, os caras derrubando tudo? Não tinha como, não era físico. Deus estava abrindo o mar. Alguém viu alguma mão lá? Ninguém viu, mas tinha algo espiritual no meio lá. A voz saía do meio de uma fumaça, no propiciatório. Aquela voz era de quem? De Moisés gravando um áudio? Não tinha condição. Tinha algo espiritual também. Mas tudo era físico, tenha calma. Eu até botei 85%, eu deixei 15% de bônus. O jumento fala, né? Tem um bocado de coisa. Muitas coisas havia lá, físico. Agora nós estamos no reverso, o contrário. Não é tudo espiritual, existem algumas coisas físicas, palpáveis, na igreja. E a igreja não é feita por gentílico, não. Só. Ela é feita por judeu e gentílico. Lá não. Antigamente era só judeu. Quem não pertencia à nação israelita não fazia parte da família de Deus. Não era o povo santo, adquirido. A igreja é o corpo completo. Então, nesse aspecto, o que eu quero dizer? Que na igreja existem algumas coisas físicas. Daniel, na questão da adoração, existe alguma coisa física? Sim. Mas não um lugar físico para adoração, no sentido que restrito. Existe sim um lugar que nós se reúne para adoração. Mas não que lá seja o único lugar de adoração específico, porque se eu estiver em casa de joelho, não estou orando. Não tem adoração. Temos que entender que algo que era físico no Antigo Testamento e que tinha algo mesclado com o espiritual, na Nova Aliança tem algo físico mesclado com espiritualidade, e esse algo físico está mais apontado na pessoa, no centro do ser humano, do que em pedra, para fora. A adoração é assim. No Antigo Testamento a adoração era assim, para fora. Na Nova Aliança a adoração é assim, para dentro. Ou seja, nós seres humanos, a Bíblia chama nós de casa. Tinha esse conceito no Antigo Testamento? Não. Capítulo 3, versículo 6 de Hebreus. Nós somos a casa. E lá diz que a casa, quem é o Senhor da casa é o próprio Senhor Jesus Cristo. Assim como tinha na Antiga Aliança, a casa de Israel. Tanto fazia referência ao ser humano como ao templo. Já aqui na Nova Aliança não existe mais casa de Deus referente a um lugar físico e referente a um lugar de quatro paredes, tipo assim. E uma coisa que eu tenho notado é que a pessoa diz, não, a igreja é espiritual e tudo é espiritual. Aí quer dizer que nós somos espiritual? Eu estou vendo o Walterlândia aí, ó. Nós somos físicos também, né? Somos físicos. Então, na Nova Aliança, eu vou falar aqui e já encerrar aqui, existem 4 coisas, se eu posso dizer assim, pode existir até mais, mas 4 coisas principais e muito distintas na Nova Aliança, na Bíblia, que é bem destacado. Eu não vou dizer qual é a primeira e a segunda, porque se eu dizer que é a primeira, eu estaria me colocando como juízo de uma passagem dizendo, essa aqui é a primeira. Não, mas vou dizer em classificação para eu poder entender. Tem que ter o primeiro para poder ter o segundo, né? Uma das primeiras coisas é o batismo. E contrato do batismo, aí vem capítulo 6 de Romanos. Aí como hoje tem tanto misticismo. Dizendo que o batismo nas água física, água, não é mais necessário, algumas pessoas dizem, porque estamos na graça, tudo é espiritual. E o batismo já aconteceu na cruz, nós fomos batizados em Jesus na cruz. Olha como é que é um negócio na cabeça, como diz um cabacular que não vou falar o nome dele. Esses caras têm uma cesão na mente, vou dizer só a primeira letra, Francisco. Aqui. E é verdade. Capítulo 6 do livro de Romanos diz que foi batizado em Cristo. Mas como eu já falei, tem um texto e tem um contexto. Se você pegar só um texto, vamos ler aqui, para desmistificar rapidamente. Como é simples. Que diremos, pois? Capítulo 6 de Romanos.
permanecemos no pecado para que a graça aumente? Será que a graça vai aumentar? É usado esse versículo aqui para dizer que não existe mais batismo físico. Batizar com água, não existe mais batismo como batizado em Jesus. Versículo 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Está aqui, eles usam esse versículo aqui, que não é nem uma afirmação, é uma pergunta. Como é que alguém usa uma pergunta para formar uma doutrina? É apenas esse versículo eles usam. Os negativos do batismo nas águas literal. Diz que o batismo já aconteceu. Versículo 4. Mas quando nós vamos ler o contexto, vamos lá. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. Olha, nas mortes. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim podemos nós também andar em novidade de vida. Portanto, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Paulo aqui não está tratando do batismo nas águas em si, certo? Aqui não está tratando do batismo em água aqui não. Paulo não está falando que, olha meus irmãos, vamos batizar em água, não. E lembre-se que Paulo fosse reprovar o batismo nas águas, a água literal, ele não tinha mencionado no capítulo 1, e o capítulo 1 Coríntios, do capítulo 1, isso, capítulo 1, versículo 14, versículo 13. Se Paulo fosse, vamos dizer assim, fosse reprovar o batismo nas águas, ele tinha citado outra coisa aqui, ó. Está Cristo dividido? Foi Cristo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Então, naquele tempo que Paulo está escrevendo a Corinto, tinha o batismo. Havia o batismo entre os primeiros cristãos. Que Paulo falou, vocês foram batizados em meu nome? Ou seja, eles foram batizados em Corinto, mas não foi em nome de Paulo. Por isso que Paulo mencionou. Porque qual era a razão de Paulo dizer assim, olha, o povo de Corinto, vocês foram batizados em meu nome, mas não existe batismo não. Eu não tinha noção uma coisa dessa. Vocês foram batizados em meu nome, mas não tem batismo. Versículo 14. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio. Paulo batizou. Então, quando Paulo cita capítulo 6 de Romanos, ele não vai tratar desse batismo aqui nas águas. Vai tratar do outro tipo de batismo. Por que eu não estou citando Atos dos Apóstolos? Porque algumas pessoas dizem, não, é transitório. Tá bom, mas temos suficiente. Aqui, ó. Se nós fosse para Atos dos Apóstolos, capítulo 8 do livro de Atos, vamos ver Filipe, não era ali não. Filipe, ele olhou para mim, batizando o eunuco. Agora eu te pergunto, o que é que tinha a ver Filipe? Algumas pessoas, vou voltar aqui atrás. Algumas pessoas dizem que no Atos dos Apóstolos, quando o Filipe batiza, não, você não, Filipe, quando ele batiza, está ainda cumprindo algum ritual do Antigo Testamento do judaísmo. Agora eu te pergunto, você acha que Filipe e eunuco tem alguma coisa a ver com o judaísmo? Será que Filipe estava, a partir de agora, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, ainda vou usar um pouco do judaísmo, vou batizar vocês logo aqui? Não tinha noção, ele... E o eunuco, vou falar para você, o eunuco já sabia o contexto de batismo. Ele falou, o que é que me pede? Estou vendo a água ali, o que é que me pede de ser batizado? E Filipe podia dizer, não, você agora é a igreja e você não precisa mais ser batizado. O batismo já aconteceu há alguns anos atrás. Aí Jesus morreu na cruz por nós e acabou-se. Já está batizado, amém? Vai embora. Ele ia embora. Aí Filipe não tinha sido arrebatado e acabou tudo, né? Tá aí, não tem noção, não tem cabimento a interpretação do versículo do capítulo 6 de Romanos? Da questão que todos nós fomos batizados, não precisa mais batismo físico? Precisa sim, porque é o que está na Escritura. Alguns dizem assim, mas por que a Bíblia, Paulo não fala? Batizai, não. Nós temos mandados no livro transitório, como Marcos capítulo 16, e o versículo 15, que ele fala, ir por todo mundo, batizar e tal, ali, fala para os apóstolos especificamente, é óbvio. Mas tanto um símbolo como uma representação de iniciação. O batismo, eu vou falar do batismo no Espírito Santo, mas não vou explicar muito, porque é muito longo isso aí. Quando uma pessoa crê no Senhor Jesus, ele vai fazer parte do batismo, da ingressão que foi feita em Pentecostes. Mas não no Pentecostes no sentido de palavras de um crachê, mas numa festa judaica.
que aconteceu lá, porque o evento havia judeus para pregar para não-judeus. Isso é interessante. Então, quando a pessoa crê, ele é batizado. Não que é batizado em si, mas ele faz parte do batismo, porque ele entra no corpo de Cristo, é uma iniciação. Isto é na parte espiritual. Agora, física, quando você crê no Senhor Jesus, existe a igreja local, e a igreja local é algo orgânico, vivo e visível, não é invisível. Se fosse visível, não estava aqui não, tá? Só os bancos aí e uma boca falando aqui, ninguém estava vendo ninguém aqui. Tinha noção, né, Felipe, uma coisa dessa? Então, a igreja local é algo físico. Então, para entrar, existe uma comunhão. Nós vemos isso aqui na Bíblia falando de comunhão. Capítulo 10 de 1 Coríntios fala de comunhão do corpo de Cristo. Então, aquela comunhão, quando você vai entrar, aquela comunhão, a ingressão àquela comunhão, há uma configuração. E essa configuração, o primeiro, é o batismo. Há regras. É o batismo. Entrou? Batismo. Pronto. É interessante que Pedro falou no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, falou assim, ó, esses receberam, o gentile, esse de Cornélio, receberam o batismo, como nós lá no início. Ou seja, vocês foram parte do batismo. Alguns de vocês vão negar a água a esses cidadãos para se batizar? Veja o paralelo. Do batismo, da ingressão ao batismo no corpo de Cristo, que é do Espírito Santo, e o batismo físico da água. Então, uma das coisas que é físico na nova aliança e continua até hoje é o batismo nas águas. E a água é literal, viu? É água mesmo que molha, sabe? Que dá frio. Tá entendendo? Pronto, uma das coisas é física na igreja neotestamentária. Existe outra coisa também física. O cálice e o pão. Agora vamos precisar distorcer e dizer, sabe como é que eles dizem? Existe pessoa para negar isso aí. Eles dizem que o pão e o cálice, quando Jesus fala do partir do pão ou a ceia, é ajudar os pobres. É dar comida aos pobres. Ou seja, no lugar de nós estar repartindo o pão aqui, levando uma Jesus, para cada um pegar uma sacola de pão ou comida e levar para as pessoas. Nós estamos fazendo aí, estamos a ceia do Senhor, isso aí. Na mente de alguns. Na mente de alguns é assim. Você vê que o inimigo da igreja, das nossas almas, sempre tenta distorcer as coisas físicas que ficou na igreja. Vocês viram como a questão do batismo nas águas. Eu falei da questão que havia distorção. Agora da questão da ceia. Que é o cálice e o pão. Eles botam uma coisa só. E quando Paulo ele cita capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo lá não está mandando as pessoas para partir o pão. Paulo está reclamando e dizendo para vocês partir pão, não. É para repartir com as pessoas. Esse distorce faz isso aí. Você acredita que eles fazem assim? Aí quando fala todas as vezes, vocês estão se ajuntando aí, eles pegam só, lembra que eles gostam de pegar versículo isolado para poder apoiar a heresia deles. Então uma das coisas que ficou física também foi a ceia. E é algo físico. Mas isso não anula nós ajudar o próximo. Isso não quer dizer que nós partimos o pão aqui e não vamos ajudar o próximo. Não, partimos o pão aqui, pô, tá tudo em paz com Deus. Agora que quiser que o mundo se exploda aí, não estou nem aí não. Nem assim não. Então existe sim a ceia, que é o partir do pão. Nós não temos também permissão e nem temos base bíblica para chamar a Santa Ceia. Vem da Santa Missa, Santa Eucaristia, do catolicismo. A palavra ceia do Senhor aparece uma vez no Novo Testamento, que é em 1 Coríntios, capítulo 11. Eu queria ler com mais vocês. Capítulo 11. E versículo 20. De sorte que, quando vos ajuntai num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Aqui é o versículo que eles usam. Eles dizem que quando a pessoa se reúne, não é para comer, não. A ceia do Senhor. Eles usam só esse versículo. Você acha graça? Eles usam só um versículo. Lembra que desde o início, que nós começamos aqui a pregação, o ensino aqui, entre nós aqui, vocês viram que sempre é um versículo isolado? Então se nós pegar esse versículo aqui, está dizendo não pode participar do partir do pão. Vocês se ajuntarem não é para comer a ceia do Senhor. Então eles usam só isso aqui. Aí muitos que são contra a ceia dizem, olha, tá vendo? Não é para isso aí. Vocês têm que ajudar o próximo. Os povos estavam se reunindo em Corinto para poder partir a ceia do Senhor, mas não era assim. Jesus reclamou, Deus reclamou, e Paulo reclamou. Vocês têm que ajudar a pessoa a chegar lá e ia comer. Cada um trazia uma feira lá,
e botava, era para ajudar o pobre. Mas não, quem chegava primeiro comia. Um comia demais, ficava o bucho para estourar, bêbado, rolando pelo chão, roubando tudo no chão, e o outro chegava e ficava pelos cantos, morrendo de fome, né? Aí Paulo falou, não, vocês não podem fazer ceia não, vocês têm que dar comida aos pobres, no lugar da ceia, é essa aí. Alguns defendem isso aí, né? Eu que estou falando não, é alguns que defendem isso aí. Eu estou falando de experiência própria, que eu já debati com pessoas assim. E na internet é cheio de pessoas assim. Só que contexto, Paulo está dizendo aqui, que eles estavam se ajuntando, não era para o Senhor, para a ceia, a comunhão, não. Eles estavam se ajuntando para eles mesmos. E estava virando uma bagunça. No lugar deles ter ordem e decência, para lembrar a morte do Senhor, daquilo que Paulo recebeu do Senhor, ele depois vai falar. Eles estavam fazendo o contrário. Eles chegavam, comiam, bebiam, ficavam o bucho bem cheio, bêbado. É muito difícil. A pessoa bêbado e o bucho cheio, deve vomitar até umas horas, né? Mas não tem graça, quando captar o bucho cheio e está para fora. Né? Mas já está acontecendo isso em Corinto. Eu não quero tocar no assunto aqui sobre a questão do líquido, mas já que estou falando aqui, nessa passagem, alguns diz que o certo é um suco de uva, para poder celebrar, não é questão de celebrar, não usa para celebrar, mas para reunião, usa o suco de uva, porque não pode ser algo alcoólico. Então eu pergunto, como é que o povo de Corinto ficava bêbado com suco de uva? Eu nunca imaginei, irmão Francisco, beber 2 litros de suco de uva e ficar bêbado. Fica? Será que fica? Beber 2 litros de suco de uva fica bêbado? Em Gênesis, só atrapalhando um pouquinho, em Gênesis, eu me lembro o versículo, ainda hoje eu li. Quando Noé sai da arca e o filho dele menor vê ele nu, ele planta uma vinha e se embebeda com o vinho. Com vinho. E o filho dele vem ver ele na nudez dele, né? Uhum. Então, era vinho mesmo, né? Não era suco industrializado, né? Então, quando nós vemos isso aqui, isso que eu estou falando aqui é algo mostrando que existe algo físico, que a ceia é um pão literal. Agora, não podemos mistificar também. Algumas pessoas exageram demais, o extremo. Então, se você pegar o extremo, qualquer assunto na Bíblia fica complicado. Ah, se não pode isso, então não pode nada. Ah, você não pode, não, então não pode nada. Tem pessoa, não, então pode tudo. Não é assim. Então, quando você pega aí o pão, no momento da oração, eu participei, o irmão também participou da denominação, sabe como é que é? Eles pegam a taça e levantam para cima. Ele diz assim, ó, olha meus irmãos, eu não sei como é que eles dizem, lê o versículo e tal. Aqui é a simples pão de padaria, mas depois da oração não é mais pão não. É o corpo do Senhor Jesus. Aí tem vezes que bebe já começa a falar em língua. Aí faz a oração, pronto. Aí vira o corpo do Senhor Jesus. Às vezes a pessoa que, quando está comendo, cai um pedaço no chão e botava no bolso. Para não ninguém pisar no corpo de Jesus, né? Olha o pensamento, olha como é que chega o pensamento extremo. Eu estou falando que quando não é 8 é 80? É um perigo esse extremismo. Vai além do que está escrito. A Bíblia diz que, no capítulo 10, e o versículo 16, diz assim, porventura o cálice que abençoamos, ou o cálice de bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Então vemos aqui que eles oravam para o pão, ou seja, havia a comunhão ali, havia a oração, mas aí continuava sendo pão, porque Paulo falou o pão que partimos, não falou o corpo de Jesus que partimos. Então tudo tinha um simbolismo, mas não que era literal. Esse pensamento veio do catolicismo, da transubstanciação, vindo de Lutero, da consubstanciação, aí vai longe as heresias, né? Então, biblicamente, o pão é algo físico, mas também não é místico. O cálice é algo físico, mas também não é místico, não transforma, vira aquela... Não, é algo para você memorizar, lembrar da morte de Cristo e estar em comunhão uns com os outros, simplesmente assim. Outra coisa que é física na igreja, no Novo Testamento, a cobertura, como acabamos de ler. O véu, eu falo cobertura porque no original grego não aparece a palavra véu em cima, aparece cobertura, que dá o sentido, na língua portuguesa, de véu, certo? Por isso que o tradutor, João Ferreira de Almeida, entre outros, fizeram isso aí. Eu tenho agora, antigamente, eu não tinha um material sobre a questão da cobertura, mas graças a Deus, e a ajuda de alguns irmãos, inclusive o irmão Francisco, hoje eu tenho alguns materiais sobre cobertura. Hoje já não dá para me perder mais num debate sobre cobertura, que eu debato direto com pessoas na internet sobre cobertura.
Tem vezes que eu nem respondo mais mensagens. É muita coisa. Mas uma coisa física, outra coisa física é a questão da cobertura. Por que eu falei da questão dos judeus que tinha na igreja de Corinto? E Paulo estava tratando aqui. Muitas pessoas dizem, não, mas era algo... Ó, a cobertura é algo físico. Eu não preciso nem ler, que eu acredito que os irmãos que estão aí, as irmãs estão bem inteirados nessa questão aí. Só por cima mesmo. Imaginamos que lá em Corinto, e como tinha judeus convertidos do judaísmo na igreja, todos judeus, vamos dizer assim, religioso, tinham por costume colocar uma mitra, uma cobertura sobre a cabeça, quando entrava na sinagoga, quando entrava no templo. Na realidade não entrava no templo, no pátio. Quem entrava no templo eram os levitas e os sacerdotes. E Jesus nunca entrou no templo, entrava no pátio do templo. Vixe, falar na frente de um religioso, ele bate no Daniel e explode Daniel. Mas é isso aí que a Bíblia diz. Capítulo 8, 51 do livro de João. Quando o judeu assentava na sinagoga, ou assentava num lugar, em Corinto talvez havia judeus, como nós vemos no capítulo 3 de 2 Coríntios. Então quando chegava e sentava lá o judeu, o que ele fazia? Cobria a cabeça. E também dentro das reuniões, algumas mulheres descobriam a cabeça dentro da sinagoga. E na sinagoga, as mulheres não ficavam assim junto com os homens. Segundo os historiadores, ficava de trás de uma janelinha para elas ficar lá olhando, assistindo. Não é nem um culto, ele chama culto. Né? Os evangélicos vão muito longe nesse negócio aí. Assistindo a lição do Velho Testamento na sinagoga, todos os sábados. Então, havia uma parede, uma janela, e as irmãs ficavam, as mulheres se sentavam lá, e a maioria descobria a cabeça, ficava normal. E o homem ia para a sala dos homens, assentava, e o rabino ia ensinar. E os homens cobriam a cabeça. Agora imaginamos esse cenário na igreja de Corinto. Os povos se reuniam, as mulheres, tanto faz cobrir, não cobria, a bagunça estava grande. O povo, os homens chegavam e cobriam a cabeça. Aí Paulo comprou uma briga com os judeus lá dentro. Muitos dizem, não, mas Paulo era um costume da época negativo. Você acha que Paulo, além de estar perseguido, ainda ia arriscar mais perseguição contra os judeus? Mais ainda? Paulo fala, o homem não pode cobrir a cabeça. A mulher tem que cobrir. Ele não estava falando de algo espiritual, estava falando de algo físico. Porque os judeus, eles colocavam algo físico. Por isso que ele falou que o homem não podia cobrir e a mulher tinha que cobrir, que era físico. Agora, uma questão que muitos dizem que não, é espiritual, a cobertura espiritual. E dizem que, alguns chegam a dizer, não vou chegar a falar todas as proposições que eles usam na questão da cobertura, mas alguns dizem que a cobertura é o marido. Se a mulher tem um marido, precisa botar nada na cabeça. Algo espiritual. Eu lendo um livro lá, ele falava que alguns chegam a essa conclusão. Eu já ouvi pessoas debatendo assim, Mario, falando com ele, não, mas ela era casada, então tem um marido, precisa cobrir a cabeça, a cobertura é o marido. Mas a Bíblia diz toda mulher, e não falou o gênero, se era casada ou solteira, não falou nem a idade, a Bíblia foi bem redonda, toda mulher, se uma criança quiser cobrir, vai te cobrir, não tem nenhum problema. Ah, mas isso é por causa das prostitutas e tal. Só que o versículo 7 do capítulo 8, capítulo 7 e 8 do capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo fala claramente, por causa dos anjos. Quer dizer que as prostitutas viraram anjo? Eu não entendi esse negócio aí. Então, são suposições que não estão na Bíblia. São enjertadas, são colocadas. Então, batismo é literal, é água mesmo, fria. Inclusive aqui atualmente está fazendo muito frio. 29, 30 graus durante o dia aqui no Ceará. E de noite 21 a 20 pela madrugada. É água mesmo, água mesmo. Literal. Outra coisa física, o partir do pão. Os símbolos são físicos, para poder representar uma realidade. E temos a cobertura, que também é físico. Tem pessoas que pegam muitas coisas físicas. Por exemplo, pega o batismo. A maioria das denominações pega o batismo, que é físico. Pega eles chamam de Santa Ceia, que é físico. Leva o pão, o cálice, que é o suco que eles botam lá. Agora, quando bate na cobertura das irmãs, não querem. Mas está tudo na Bíblia. O batismo está na Bíblia. Tem os versículos. Eles aceitam. Não tá bom demais. Aí vai para o cálice e o pão. Está na Bíblia. Eles pegam e aceitam. Só tirando a questão que é o suco que não está na Bíblia. É físico.
Mas quando chega na hora da cobertura, aí o negócio pega fogo. Não, isso aqui não dá certo, não, porque é para... Não, se vocês pudessem arrancar da Bíblia. Parece que tem uma raiva. O que é que tem? Não pesa. Para cumprir o que está escrito. Não partimos o pão, não é literal? Por que a irmã não pode estar coberta a cabeça? Não vai batizar, não é literal a água? Por que as irmãs não podem estar a cabeça coberta? Não está na Bíblia? Eles falam, não, o cara falando, mas essa cobertura Paulo só fala em 1 Coríntios capítulo 11. Eu digo, eu também vou te dizer que só em capítulo 11 de 1 Coríntios é que fala sobre a ceia. E agora? Aí tem que arrancar o capítulo 11, não, porque capítulo 11 vai tratar sobre a cobertura. E vai tratar sobre o pão e o cálice. E por que você não tira o pão e o cálice também das reuniões de vocês? Os denominacionais não tiram. Não tiraram a cobertura? Tiram o pão e o cálice também. Não, mas eu aqui não, quer a Santa Ceia, amém. Entendeu como é que é o negócio? Então, o capítulo 3 de 2 Coríntios fala a transição de algo físico do Velho Testamentário e de algo novo, começando o Novo Testamento, que é o Neotestamentário, que faz parte de um bojo chamado Sã Doutrina. Entendeu como é que é o negócio? Então, muitas pessoas caem no erro de se esquecer que na Nova Aliança também tem coisas físicas. Inclusive, eu vou falar, vocês são físicos. Tem físico. O irmão que chegou agora ali, já deu vamos dizer assim, um resumo, né? Nós lemos o capítulo 3 de 2 Coríntios. Estamos tratando que no Antigo Testamento só havia a religião era mais baseada no judaísmo em coisas físicas, templos, sacerdotes, adorações físicas, animais, altares, coisas que tangível. A Nova Aliança é mais espiritual, vou dizer assim que seja mais espiritual, coisas espirituais do que material. Eu citei algumas coisas que ficou como material. O batismo é algo literal, certo? E é por imersão, não é jogar água na cabeça. Se não batizar vocês aqui, jogar água na cabeça, certo? Batismo significa mergulho, cobrir completamente. Por isso que o capítulo 6, 1 Coríntios, o capítulo 6 de Romanos, dá uma ilustração do batismo como sepultamento, fazendo um paralelo ao capítulo 3 de Colossenses, que fala, fomos sepultados com ele no batismo, porque significa, eu nunca vi alguém sepultar cobertura do corpo. Nunca vi alguém sepultar uma pessoa cobrindo sua cabeça, jogando na terra. Vamos cobrir esse morto que joga no meio do terreiro e joga um pouquinho de terra na cabeça deles. Será que dá 7 dias, está cheio de urubu? Então o batismo é mergulhar completo. É um símbolo. Quando você mergulha ali, significa que você morreu, um renascimento, um tipo de símbolo. Não é que é literal, que você morreu ali, depois você ressuscitou, como zumbi. Não, nada a ver. Então, mergulhou, cobriu completamente. Saiu. É o símbolo da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele foi ao túmulo e voltou. Capítulo 6 quer mais ou menos direcionar isso aí, mas os caras pegam e distorcem completamente. Então, meus caros amigos e irmãos, essas coisas que ficou física, batismo, água literal, o pão é o pão mesmo, e o cálice e a cobertura, 4, literais. Irmão Daniel, e cadê o templo? Cadê a igreja? Cadê o lugar de oração? Tem que ter. Eu vou ser sincero para vocês. No Testamento não encontramos, não. Não tem. Não ficou, não saiu do judaísmo, ficou no judaísmo mesmo, esse lugar físico. Com isto, porém, no entanto, não quer dizer que não necessite de 4 paredes. Não é que é doutrina, não é que está na Bíblia. Mas estão entendendo como é que é, né? Nós se reunimos aqui, mas aqui o irmão Francisco dorme. Aí ele dorme aqui, chega a visitante, também dorme. Chega uma pessoa, passando aí uma pessoa que está com problema, se quiser dormir, dorme aqui também. Mas vai ficar na igreja, é lugar santo, não pode entrar ninguém, dormir ninguém na igreja, não. Havia muitas pessoas dizendo, não pode mascar chiclete da igreja, não pode comer dentro da igreja. Né? E havia pessoas quando vão abrir o salão para reunir, desculpe não, mas porque tem coisa que é muito complicado. Vão abrir o salão para reunião, eles chamam templo, eles começam a consagrar, né? A orar. Nos tempos, hoje chama obreiro, né? Na verdade não é nem orar, é receber do templo. Ungir, bota o óleo, unge as paredes, entendeu? Eu já vi unge a porta, dizendo que ali é o templo do Senhor. Aí cita o quê? Crônicas, quando fala de Salomão. A questão não vai falar mais, né? Então vocês sabem, né? Vocês sabem que essa é a realidade bíblica, escriturística e contextual das algumas coisas físicas que ficou na igreja. E eu não sei porquê, que é tão pouco e o povo não consegue observar todas. Ainda há muitas pessoas distorcendo. Veja que todas elas que eu citei aqui
Na nova aliança, há distorção. Resumindo, o batismo, ele disse que o batismo foi lá em Jesus, lá na cruz, não existe mais, O cálice e o pão é repartir com os pobres, é dar a ceia do Senhor. A cobertura, eles dizem que é o marido é por causa das prostitutas. E sempre vão caçar uma desculpa para não obedecer algumas coisinhas físicas que ficou na igreja. Mas eles pegam as coisas do Antigo Testamento e traz. Você reparou, irmão Francisco? Eles deixam algumas coisas da Nova Aliança, que é tão pouco, e pega poucos e sublimes. Presta atenção, é pouco, mas são sublimes. Tira algumas coisas da Nova Aliança e pega coisas do Antigo Testamento. Não, a mulher precisa cobrir a cabeça não, mas agora que é o templo do Senhor, a casa de Deus. Aí complica, meus irmãos. Pega coisa, aí traz um altar e bota aqui é o altar. Bota num altar de fogo, né? Aí coloca uma arca, traz um modelo da arca da aliança, coloca os querubins, e as irmãs, tudo cabeça descoberta. A Bíblia tão clara, pode. Que Deus abençoe a todos. Irmão, aí posso levar a palavra de oração?